Ministério Apostólico De Volta à Palavra apresenta De Volta à Palavra, com o Bispo Alexandre Rodrigues. Uma voz profética, preparando o caminho para a segunda vinda de Cristo. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Bom dia, toda honra e toda glória sejam dadas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao Senhor da igreja e a todos vocês que estão em casa, graça e paz vos sejam multiplicadas. Este é o programa De Volta à Palavra, um programa do Ministério Apostólico De Volta à Palavra, um programa que é comprometido com a edificação do corpo de Cristo, um programa que visa alcançar o coração de todos aqueles que amam a Deus e que desejam conhecê-lo segundo a sua palavra. Nós queremos abrir este programa lembrando a todos vocês que amanhã, domingo, às 9 horas da manhã, nós teremos no nosso local de reuniões aqui em Taguatinga a reunião da Ceia do Senhor. Como todo primeiro domingo de cada mês, a reunião do Ministério Apostólico De Volta à Palavra do primeiro domingo de cada mês acontece pela manhã, às 9 horas, quando ali nós nos reunimos para partir o pão, para comermos do pão, bebermos do vinho, conforme Jesus Cristo assim nos ordenou que nós devíamos fazer memória do seu nome, memória da sua morte, até que ele venha. Todas as vezes que a igreja então se reúne para celebrar a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Por isso queremos deixar aqui o nosso convite estendido a você, meu irmão, minha irmã, vocês que são servos de Cristo Jesus, que amam a Deus, que têm comunhão com o corpo de Cristo, venham ter comunhão conosco. Amanhã, às 9 horas da manhã, vamos adorar o Senhor com canções que exaltam o seu nome, que declaram a sua obra, que declaram certamente tudo aquilo que o Senhor realizou por nós na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. A partir das 9 horas da manhã, também teremos ali a forte ministração da Palavra de Deus. Todos vocês são os nossos convidados especiais. Está aí no seu televisor o nosso endereço, QI 4, lote 23, setor de indústria de Taguatinga. Vocês terão acesso pela Avenida Sandu, ali próximo, descendo a esquina do Colégio Ideal. Amanhã, a partir das 9 horas da manhã, estaremos ali juntos para a honra e a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero convidá-los neste momento a pegarem suas Bíblias e a nos acompanharem na leitura da Palavra de Deus, que vai nortear a ministração desta manhã, o livro do Apocalipse, capítulo 4, versículo 1. Leia conosco, que diz assim: Depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: Sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Amados irmãos e irmãs, vejam como que a Bíblia, a Palavra de Deus, é um livro revelador, sobretudo o livro do Apocalipse, que trata da escatologia bíblica, ou seja, é um livro que nos mostra a respeito dos últimos acontecimentos da história da humanidade, antes que o Senhor definitivamente estabeleça o seu reino eterno, antes que nós entremos para a eternidade. Veja que esse texto de Apocalipse capítulo 4 é o falar aqui do Senhor a João dizendo: olha, sobe para aqui. João é convidado a ser arrebatado para o céu, onde ali ele haveria de receber as visões, as revelações das coisas que deveriam acontecer depois destas, isto é, depois das 7 igrejas, isto é, depois da era da igreja. E aqui, queridos, efetivamente estamos entrando nos assuntos escatológicos do livro do Apocalipse. E dentro da escatologia bíblica há um aspecto que é crucial, que é o estabelecimento dos tempos para o cumprimento do propósito de Deus. Veja, Deus é um Deus de propósito. Não pensemos jamais que Deus começou a criar as coisas simplesmente por criar e foi criando como quem não sabia onde haveria de chegar. Não.
Pelo contrário, Deus, de acordo com o desejo do seu coração, porque a Bíblia nos diz que o Senhor realiza tudo segundo o beneplácito do seu coração, a vontade do seu coração, e então Ele o faz porque de antemão o Senhor simplesmente decretou os eventos, os principais eventos de toda a história da humanidade, e Deus então estabeleceu os tempos para que esses eventos escatológicos acontecessem. Nós podemos, inclusive, abrir a Bíblia no livro de Isaías e acompanhar uma declaração, como que Deus nos mostra claramente como que Ele estabelece tempos para o cumprimento do seu propósito. Isaías capítulo 43, há um texto muito importante, a partir do versículo 9, que diz assim: todas as nações congreguem-se, e povos reúnam-se. Quem dentre eles pôde anunciar isto e fazer-nos ouvir as predições antigas? Apresentem as suas testemunhas e por elas se justifiquem, para que se ouça e se diga: verdade é. Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que os saibais e me creiais e entendais que sou eu mesmo e que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum Deus haverá. Vejam, queridos, como que o próprio Deus aqui, ele chama ao desafio os homens, dizendo: qual dos homens é capaz de prever ou de estabelecer aquilo que acontecerá, e então que chamem testemunhas para que possam então ouvir tais predições e confirmá-la no tempo do seu cumprimento. Certamente nenhum homem, nenhum anjo, nenhum demônio, nada no universo que é criado tem o poder e a autoridade e a autonomia e sobretudo a soberania e o poder para fazer acontecer suas predições. Entretanto, Deus é um Deus de propósito, e porque Ele é Deus, então Ele estabelece os acontecimentos, Ele dita a história, Ele determina a história. Na verdade, os principais eventos da história, ou todos os eventos da história que são determinantes para o final glorioso aqui apresentado no Apocalipse, são na verdade decretos de Deus. E Ele então chama ao desafio, como nós podemos ver aqui no capítulo 46 de Isaías, no versículo 9 e 10, quando o Senhor diz assim: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro Deus semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Eu quero que você olhe na sua Bíblia, que você atente para essa porção da palavra, como que quando o Senhor diz: eu sou Deus e não há outro Deus além de mim, Ele na verdade está se apresentando como o único Deus, de maneira que não há outro Deus além dele. E alguém poderia falar: mas com que prova você pode asseverar que Jeová é o único e verdadeiro Deus? Então o próprio Deus, ele se põe ao desafio, dizendo: eu sou o Deus que desde a antiguidade anuncio as coisas que hão de acontecer. Ou seja, Ele é o Senhor da história, Ele é o Senhor do universo. Não somente Ele criou o universo, mas Ele estabeleceu toda uma economia escatológica de eventos a acontecerem no seu determinado tempo, de maneira que quando esses eventos preditos, pré-anunciados, pré-ordenados, pré-estabelecidos acontecem na história, então os homens, ao lerem a Escritura e ao verificarem que Deus de antemão os havia pré-estabelecido e pré-determinado, então os homens, quando constatam a Escritura e o evento fatual, então eles podem declarar: só o Senhor é Deus, porque Ele é aquele cuja vontade foi transformada em decreto, e esses decretos, portanto, se cumprem na história. Como diz: farei toda a minha vontade, cumprirei todos os meus desígnios, tudo aquilo que Deus estabeleceu será cumprido cabalmente. E essa é a maior prova de que só Ele
é Deus, de que só o Senhor é Deus, só Yahvé é Deus, e ainda que haja outros deuses, mas que, como diz a palavra, deuses que por natureza não o são. Antes, são homens ou demônios que procuram usurpar não somente o título, mas sobretudo o lugar de Deus. Mas a própria história demonstrará e tornará claro a todo o universo que, na verdade, todos esses que se passaram por deuses ou se fizeram deuses a si mesmos serão revelados como loucos, porque, na verdade, não passam de seres criados e caídos sobretudo, mas só há um Deus que estabelece os tempos. Então veja que a questão dos tempos dentro do estudo da escatologia bíblica é algo extremamente importante, porque nós verificamos que não somente Deus determina o que há de ser, mas que Ele estabelece um calendário para que você possa acompanhar as eras, os tempos, as datas e verificar como que na data prevista, no tempo determinado, aqueles eventos outrora anunciados se cumprem na história pelo poder eterno do único soberano Deus. E nós podemos verificar que entre tantos calendários escatológicos que a Bíblia nos apresenta, talvez o maior, o mais estrutural, talvez que até define todos os demais, encontra-se em Daniel, no capítulo 9. Para entrarmos então no capítulo 4 em diante do Apocalipse, temos que ter uma noção básica, uma noção elementar da profecia das 70 semanas de Daniel capítulo 9. Como o nosso tempo aqui na televisão é muito curto para nós podermos dissecar esta profecia, eu quero apenas estabelecer alguns marcos da profecia de Daniel 9, para que você entenda cabalmente o que Jesus quis dizer no capítulo 4 de Apocalipse, versículo 1, as coisas que devem acontecer depois destas. Vejam que no livro de Daniel, Daniel estava procurando, buscando em Deus. Na verdade, se você ler o capítulo 9, ali todo o capítulo 9 de Daniel, pelo seu contexto, verificaremos que Daniel estava orando a Deus, pedindo que Deus o revelasse, lhe mostrasse, na verdade, o que seria, qual seria o destino imediato da nação de Israel, do seu povo, da nação de Judá. Razão porque Deus enviou Gabriel para lhe trazer a ele uma revelação. Foi quando então o anjo Gabriel disse a Daniel: Deus determinou 70 semanas para o teu povo e para a tua santa cidade. Veja que, dentre tantas promessas que Deus havia feito à nação de Israel, é dito que todas aquelas promessas primordiais haveriam de se cumprir dentro de um calendário de 490 anos. Haja vista que 70 semanas que ali foram designadas para o povo de Israel representam 490 anos, sendo semana de anos, uma semana, 7 dias, que são 7 anos, vezes 70, são 490 anos. E o próprio Senhor, então, por meio do seu anjo, estabelece o início da contagem desses 490 anos, que seria o ano 445, quando é dito na profecia, desde a saída de ordem para restaurar e reconstruir Jerusalém, reconstruir a cidade. Então, o próprio Deus estabelece um período de tempo. Olha, dentro de 490 anos, Deus haveria de restaurar Israel, de expiar a sua iniquidade, de trazer a justiça eterna, estabelecer o seu reino milenar. Ou seja, Deus haveria de cumprir cabalmente as profecias messiânicas em relação a Israel. Dentro de um período de 490 anos. A começar da restauração e reconstrução da cidade de Jerusalém no ano 445. Então vejam, vocês poderão acompanhar em Daniel capítulo 9, versículos 24, 25, 26 e 27, como que o Senhor vai colocando, ele vai pontuando uma série de acontecimentos que teriam lugar dentro desse período de 490 anos. O principal deles está ali, é a morte
morte do Messias, quando ali é dito em Daniel capítulo 9, versículo 26, que ao cabo de 69 semanas o ungido seria morto. Então, desde a saída de ordem, que é o marco inicial da contagem da profecia das 70 semanas, contando então 7 semanas, mais 62 semanas, que somam-se 69 semanas, 483 anos, seria morto o ungido. Foi exatamente quando Jesus fora crucificado. O importante dessa profecia é que você entenda o seguinte, que desde a reconstrução, ou desde a saída de ordem para reconstruir Jerusalém, até a morte de Cristo, dos 490 anos, já haviam se passado 483, restando tão somente 7 anos. Veja que das 70 semanas que foram anunciada e predita para que Deus consumasse a sua obra com Israel, até a morte de Cristo, havia se passado 69 semanas com a morte de Cristo. Mas aí acontece, na verdade, um grande fenômeno que muitos não conseguem perceber, mas que é claramente revelado na Escritura. Querem ver? Nos acompanhem aqui no livro de Daniel, no capítulo 9, vamos verificar exatamente esse momento. Capítulo 9, versículo 26, que nos diz assim: depois das 62 semanas, isso porque no versículo 25, ele já falou de um primeiro momento de 7 semanas, agora mais 62 semanas, somadas 7 mais 62, somam-se 69 semanas, é dito, será morto, ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Veja que, referindo-se ao destino de Israel, diz que tão logo eles negam a Cristo, tão logo eles crucificam a Cristo, tão logo o Messias é crucificado, morto, e então ele já não está mais, não é contado entre os homens, é dito que Jerusalém seria destruída, e haveria guerras no meio do povo de Israel. A nação de Israel estaria fadada a guerras até o final de sua história. Veja que quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, está em João capítulo 1, versículo 11, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Vejam que a partir deste momento que a nação de Israel simplesmente rejeita o seu Messias, abre-se aqui, no meio dessas semanas, depois de 69 semanas, faltando uma semana para concluir o calendário de Israel, Deus abre aqui um intervalo, ele abre uma lacuna, quando é dito, veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E aqui é onde nós entendemos que dentro da economia divina, Deus estabelece uma dispensação, chamada em Lucas capítulo 21, de o tempo dos gentios. Veja que Deus inseriu no meio das 70 semanas um intervalo chamado tempo dos gentios, porque Israel crucificou a Cristo, porque Israel rejeitou o Messias, então agora o Senhor se volta para os gentios e começa o tempo dos gentios, começa a era da igreja, e então nós agora passamos a viver dentro de um intervalo da profecia das 70 semanas. Este intervalo, que começa no final da 69ª semana, das 69 semanas, é exatamente o que diz Apocalipse capítulos 2 e 3. São as 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, quando você abre a sua Bíblia aí no livro do Apocalipse, nos capítulos 2 e 3, vejam que no capítulo 1 nos é mostrado o Cristo ressuscitado, ou seja, o Cristo que havia acabado de ser morto, ressuscitado e glorificado. É exatamente ali o final da 69ª semana da profecia de Daniel 9. Em seguida, o que vem? Segue-se as 7 igrejas, que de Éfeso a Laodiceia, 7 igrejas, constitui todo o período da história da igreja, do período dos gentios, que é exatamente esse período da história da igreja, que já se vão 2 milênios
aproximadamente. Mas logo a era da igreja vai também acabar. Logo vai se encerrar a era da igreja e então esse intervalo, ao ser concluído, se dará início à retomada da contagem das 70 semanas, o que significa que ao cabo da história da igreja, quando fechar a história da igreja, nós teremos 7 últimos anos finais da história da humanidade, quando Deus vai completar a profecia das 70 semanas. Quando diz aqui no capítulo 4, versículo 1, depois destas coisas, está falando exatamente desse intervalo do tempo dos gentios, da era da igreja, esse tempo da graça, e portanto, aqui nós temos um primeiro momento escatológico muito importante, que é o fechamento da porta da graça. Veja que nas 70 semanas, Deus trata com Israel, ao passo que neste intervalo inserido, depois da 69ª semana, Deus trata com os gentios. É o modo como Deus trata para a salvação os judeus e o modo como Deus trata para a salvação os gentios. Esta é a economia de Deus no que diz respeito à salvação. Mas logo vai acabar. Hoje estamos vivendo esta última carta à igreja em Laodiceia. Estamos nesses momentos finais da história da igreja. Veja que já passou Éfeso, a igreja do final do primeiro século, já se passou Esmirna, a igreja do segundo século, já se passou Éfeso, terceiro, quarto e quinto século, já se passou então Tiatira, a igreja do que vai do sexto século até o século XV, o século XVI, e aí vem então Sardes, a igreja da Reforma, século XVI e século XVII, Filadélfia, século XVIII, e então Laodiceia, a última das igrejas, século XIX, XX e XXI. Hoje estamos no limiar da história da igreja, estamos a um passo para cruzarmos para o outro lado, isto é, estamos a um passo de entrarmos nos últimos 7 anos da história da humanidade. Você já parou para pensar nisso? Que dentro desse calendário escatológico de Daniel capítulo 9, Deus determinou exatamente 490 anos. E o que aconteceria nesse período de 490 anos de Daniel capítulo 9? Não somente Israel seria restaurado plenamente, como Deus também traria a justiça eterna, isto é, o reino de Cristo, do Messias ungido sobre toda a terra, seria então estabelecido. A justiça eterna é exatamente este reino que é estabelecido sobre a terra. Então, vamos verificar que ao contemplar esta profecia, nós podemos nos situar no tempo. Nós podemos nos situar dentro desse calendário escatológico. Eu quero chamar sua atenção, meu irmão, você que ama Jesus Cristo, você que ama a sua segunda vinda, pense um pouco, veja como que ao contemplar esse calendário, nós somos convencidos de que a maior parte dos eventos preditos na economia escatológica de Deus já aconteceu. A maior parte já aconteceu, já é história. Aquilo que fora predito, hoje é história. E agora estamos exatamente a um passo. Logo nós vamos passar para o outro lado. Quais são os eventos que demarcam exatamente o final da era da igreja? Muito importante esse texto. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 11, e veja esse texto que nos diz claramente, capítulo 11 do livro de Romanos, versículo 25 e 26. Diz assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério. Veja aqui que fala de um mistério. Para que não sejais presumidos em vós mesmos. 2 pontos. Qual é o mistério a que Paulo faz menção? Que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Veja que quando diz que veio endurecimento em parte a Israel, a nação de Israel, fala exatamente desse momento quando Israel crucificou a Cristo, quando Israel matou a Cristo, quando Israel rejeitou o Messias. Então, desde a saída de ordem para restaurar Jerusalém até a morte de Cristo, passaram-se 483 anos, isto é, 69 semanas, e aí veio o endurecimento a Israel. E o que se seguiu? Se seguiu o que é dito
o tempo dos gentios. Esse tempo dos gentios que vai durar até chegar à sua plenitude. Quando chegar, versículo 25, a plenitude dos gentios, o Senhor então vai voltar a Israel, porque falta ainda uma semana, isto é, ainda faltam 7 anos de história antes do estabelecimento do reino milenar. Por isso é dito no versículo 26, e assim todo o Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião um libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Eu sei, queridos, que tratar de um assunto tão denso, tão profundo, tão complexo como esse das 70 semanas na televisão, dentro de um programa de 30 minutos, eu sei que isso é quase que impossível, não somente de ser trabalhado por aquele que fala, mas de ser compreendido por aquele que assiste ao programa. Mas eu quero dizer para vocês que é necessário que nós falemos de maneira tão rápida, tão objetiva neste programa, por causa da sequência das mensagens, mas fica aí estendido e fica aberto o nosso convite para que você estreite a comunhão conosco. E assim nós poderemos, quem sabe, em viva voz, pessoalmente, termos comunhão nesses assuntos escatológicos. Todas as quartas-feiras, no nosso ministério aqui em Taguatinga, nós estudamos a Bíblia Sagrada. Inclusive temos estudado nesses dias os escritos de João. Hoje estamos estudando o Evangelho de João, estamos no capítulo 14, mas logo chegaremos às Epístolas de João e então trabalharemos de maneira peculiar o Apocalipse de João. Não somente vocês poderão vir a essas reuniões de estudo da palavra, como também poderão acessar o nosso site www.devoltapalavra.com e ali você vai encontrar inúmeras mensagens de vídeo, áudio e também mensagens escritas que certamente vão colaborar, vão contribuir para elucidar essas questões escatológicas. Quanto ao mais, o que eu gostaria de todos vocês é que vocês tivessem bem claramente diante dos olhos esta profecia crucial de Daniel 9, que percorre um período de 490 anos, a partir da saída de ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Lembrando que desde o ano 445 até a morte de Cristo, se cumpriram 69 semanas, restando ainda uma semana, isto é, 7 anos, para se encerrar a história da humanidade antes da implantação do reino milenar sobre a terra. Então, entre as 69 semanas e a última semana, há um intervalo chamado o tempo dos gentios, que compreende o período da igreja: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, de modo que hoje vivemos Laodiceia. Logo, essa era vai se encerrar e entraremos para os últimos 7 anos da história da igreja. Você está preparado para entrar para esse período? A partir do capítulo 4, sobretudo ali no capítulo 6, nos selos, na abertura dos selos. Na semana que vem nós vamos tratar desses selos, vamos verificar como que ali surgirá o anticristo, haverá o arrebatamento da igreja, o princípio das dores, a grande tribulação, ou seja, entraremos de vez, certamente, nesses assuntos, nesses temas escatológicos de grande interesse para todos aqueles que amam a Deus e que certamente desejam se preparar para aquele grande dia, para aquele grande encontro. Eu quero deixar aqui novamente estendido o nosso convite para que amanhã vocês estejam conosco na nossa igreja às 9 horas da manhã, na QI 4, lote 23, setor de indústria da Taguatinga, para a grande celebração da ceia do Senhor. Venha você e a sua família, venha louvar a Deus, adorar o Eterno, venha receber a palavra e serás grandemente edificados. Em nome de Jesus, tenham todos vocês uma boa tarde e Jesus Cristo é o nosso Senhor. Não há outro igual, não há outro igual, não há outro igual, não há. Então por que você não entregar a sua vida nas mãos do nosso Rei? Então por que você não decide viver feliz para sempre? Amém, amém, amém. Por que você não entregar a sua vida nas mãos do nosso Rei? Então por que você não decide
viver feliz para sempre. Amém, amém, amém.